Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Diego Silva, sou pastor da Primeira Igreja Batista em Boquim, Sergipe. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui nesse momento para compartilhar a palavra do Senhor. Quero agradecer também ao pastor Joelson, ao pastor Natanael pelo convite. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, meus queridos irmãos. Bom, nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto bíblico que está lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 35 ao 41. É o texto que fala sobre Jesus acalma a tempestade. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordavam e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Como eu disse, o texto é bem conhecido. Fala sobre esse momento em que os discípulos estão vivendo. Jesus está no barco, mas isso não os isentou de passar pela tempestade. Eu estava aqui pensando, dia 15 de março foi o nosso último culto presencial no templo. Nenhum de nós aqui da nossa cidade ou da nossa igreja esperávamos que enfrentaríamos esse momento de 4 meses sem poder nos reunir. Nós não estávamos cientes. Assim também são as tempestades. Elas chegam sem a gente esperar, como essa chegou, essa pandemia no mundo inteiro. E quantos de nós nunca passou por uma tempestade? Seja no trabalho, no casamento, seja na família, seja nas finanças, nas emoções e até na igreja. A pergunta é: será que é possível ter paz em meio às tempestades? Segundo o dicionário, tempestade, a palavra tempestade significa agitação violenta da atmosfera, acompanhada de chuvas, granizo ou trovões, estrondos e agitações. Mas não é difícil encontrarmos pessoas que estão enfrentando diversas tempestades, mesmo nos dias mais ensolarados. Quantas pessoas estão enfrentando tempestades psicológicas? Quantas pessoas estão enfrentando tempestades emocionais, espirituais, principalmente nesse tempo de tantas incertezas e de tantas informações que vem trazer tanta angústia e tantas preocupações a todas as pessoas, a todos aqueles que talvez tenham acompanhado aí essas notícias. Bom, Jesus estava dormindo, nos diz a palavra no versículo 38, a parte A do versículo. Podemos, como os discípulos, perguntar: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Como nós talvez já ouvimos algumas pessoas dizendo: será que Deus não está vendo? Sim, mas Jesus estava ali descansando, ele tinha ensinado o dia inteiro. Como ser humano ele estava cansado, porque Jesus também era homem, então ele estava descansando. Mas isso não quer dizer que Jesus estava indiferente diante dos momentos difíceis, de pavor que os seus discípulos estavam enfrentando. Ele deu uma ordem. Ele disse: vamos para o outro lado. Então, se Jesus deu aquela ordem, com certeza essa palavra se cumpriria. Talvez por isso ele pergunta aos seus discípulos: vocês ainda não têm fé? Então, quantos de nós, em meio a tudo isso que estamos enfrentando, talvez estão se perguntando: onde está o Senhor? Ele continua no mesmo lugar, no controle de todas as coisas, agindo através de todas as coisas para o bem daqueles a qual ele ama. Temos certeza que ele não está indiferente a todo esse turbilhão, a toda essa tempestade que nós estamos enfrentando. Ele não está indiferente a todo o sofrimento humano. Pelo contrário, ele continua convidando esse ser humano a vir em direção a ele, a encontrar a paz que nós precisamos em meio a tudo isso nele, pois só nele teremos essa verdadeira paz. As tempestades, muitas vezes,
parecem que é o fim. O versículo 38, a parte B do versículo, nos diz: os discípulos o acordavam e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ou seja, eles achavam que ali era o fim. Eles achavam que não havia mais esperança. Então eles vão até Jesus perguntando: Senhor, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com tudo isso? Não te importa com o nosso sofrimento, com o nosso pavor? Nós sabemos muito bem que o Senhor se importa sim com o ser humano. Tanto é que Ele veio à terra, se entregou por nós, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Então, meu querido, em meio à tempestade que você está vivendo, tenha certeza sim que Cristo se importa com você. Tenha certeza sim que Cristo está cuidando de você. Tenha certeza sim que Ele jamais te abandonou. Eu sei que muitas das vezes, como eu destaquei aqui, as tempestades da nossa vida parecem que é o fim. Mas precisamos ter fé que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Eu gosto muito de uma canção do cantor cristão, hino 328, na sua primeira estrofe, diz assim: se emprestes a submergir. Quantos de nós, muitas das vezes, parece que vamos ser engolidos, né, pelo problema. Parece que as ondas são maiores do que nós podemos suportar, e às vezes são mesmo. Se não fosse o Senhor por nós, como diz o Salmo 124, talvez nós não estaríamos mais aqui. Se não fosse o Senhor a nos dar livramento, com certeza já teríamos sido engolidos, devorados por todos esses problemas. Da onde vêm esses problemas, pastor? O versículo 37 nos diz que eles estavam indo e essa tempestade chegou, e mudou todo o percurso daquilo que parecia que estava indo muito bem. Bom, alguns comentaristas gostam de afirmar que essa tempestade a qual os discípulos estão passando foi uma manifestação demoníaca. Alguns outros acreditam que não, que é apenas algo que acontece de forma muito normal naquela região, da Galileia, onde os discípulos, junto com Jesus e outros barcos, estão ali atravessando para aquele outro lado que Jesus os convida a ir. O que me chama a atenção dentro desse texto é que diz que outros barcos estavam com eles, mas a Bíblia não diz como esses outros barcos, a qual Jesus não estava, passaram por essa tempestade. É aí que está toda a diferença. E esse é o tema dessa reflexão. Quem é o dono do barco da sua vida? Porque tempestade todos nós enfrentaremos. A diferença é quem é o dono do nosso barco. A diferença é quem está no nosso barco. Então, tenho certeza de uma coisa. Se Jesus for o dono do nosso barco, por mais que a tempestade se levante, independente de onde ela venha, temos certeza de chegar no outro lado, porque Ele é aquele que vai nos conduzir até lá. De onde vêm as tempestades? Na maioria das vezes, as ondas dessas tempestades são tão grandes que perdemos a esperança. É como diz o versículo 37, a parte B, que nós já lemos aqui. Levantou-se um grande vendaval, de forma que a água foi entrando no barco. Pense comigo, esses homens que estavam ali são pescadores experientes, acostumados a estarem pescando, acostumados a estar em alto mar, nas madrugadas, passarem dias inteiros, semanas inteiras, pescando longe da sua família. Eles estão enfrentando uma grande tempestade. E para ir até Jesus, com certeza, antes de irem até Jesus, eles tentaram resolver as coisas sozinhos. Com certeza, como pescadores experientes, antes de ir acordar Jesus, eles tentaram trazer solução para aquele momento de dificuldade que eles estavam vivendo. Talvez você está tentando resolver as coisas sozinho. Não use a sua experiência. Chame por Jesus. Pare de querer resolver as coisas sozinho. Pare de querer trazer solução para a sua vida sozinho. Talvez está na hora de chamar Jesus para tomar o leme aí desse barco, para tomar a direção do barco da sua vida, nesse tempo de tantas aflições. Diz a segunda estrofe do hino 328 do cantor cristão: vem logo, vem me acudir. Talvez está na hora de você convidar Jesus para acudir. Talvez está na hora de convidar Jesus para levantar-se em seu favor, e é isso que Ele deseja, cuidar de cada um de nós. Uma coisa é certa, sempre tem algo para que a gente aprenda em tudo que nós estamos vivendo. Esse momento que nós estamos vivendo, com certeza temos algo para aprender. Nas tempestades eu posso ver onde preciso de reparo.
Exemplo, uma casa. Pense comigo, quando vem uma forte tempestade, geralmente a casa mostra aonde ela precisa de reparo, onde são as telhas que precisam ser consertadas, aonde está dando infiltração. Então, essa tempestade também talvez está nos ensinando como igreja, como povo de Deus, aonde precisamos melhorar em muita coisa na nossa vida, em muita coisa na nossa vida espiritual, na nossa vida de oração, na nossa vida, né, de comunhão com o Senhor. É certo, meus queridos irmãos, o foco principal desse texto é mostrar que Jesus é Senhor soberano de todas as coisas, que nada foge do seu controle. Nos diz o versículo 39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se. O foco principal desse texto é mostrar que o Senhor é soberano de todas as coisas. Nada foge do controle das mãos dele. Depois das tempestades, sempre vem um tempo de bonança. Versículo 39, a parte B, diz assim, quando Jesus repreendeu, fez-se completa bonança. Chegará o tempo de refrigério, chegará o tempo de bonança, chegará o tempo de descansarmos de tudo isso que nós estamos vendo. Mas em meio a toda essa tempestade, que possamos continuar crendo que Deus é Senhor soberano de todas as coisas. Bom, a bonança também chegará nas nossas vidas. Meus queridos irmãos, o versículo 40 e 41 vai nos dizer, então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E esses discípulos que estão caminhando com Jesus ficam se perguntando, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Para vencer as tempestades da vida, é preciso ter fé. Para vencer as dificuldades e tudo isso que nós estamos vendo nesses dias, é preciso conhecer quem está no barco, chamá-lo, confiar nele, saber que se o barco da nossa vida tem um dono, temos a certeza de chegar ao outro lado. As tempestades sempre virão, mas com Jesus passaremos por todas elas. Para os discípulos, eu encerro com uma frase do pastor Neil Barreto. Para os discípulos, poder de Deus só é poder de Deus para acalmar a tempestade. Para Jesus, poder de Deus é poder de Deus para não permitir que tempestade alguma lhe tire o sono. Que nós possamos, em meio a tudo isso que nós estamos enfrentando, essa pandemia, essas tantas informações ruins que nós temos recebido, que em meio a tudo isso, não possamos perder o nosso sono, não possamos perder a nossa paz, tendo a certeza que o barco da nossa vida tem um dono, e esse dono é Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe, que Ele cuide de cada um de nós, que Ele cuide da nossa família. Fique em paz, descanse nele, que Ele está cuidando de todas as coisas. Um forte abraço, meus irmãos, e que o Senhor nos abençoe.